amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lá aqui com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar um super produto da Lá Concursos, 100% focado no concurso da CESP 2022 e agora especificamente para o edital do CFO. É um produto da prova de redação, a prova discursiva. Lembrando para vocês que nós temos também um produto semelhante que é da prova discursiva para o cargo lá da PJC de escrivão e investigador de polícia. E agora chegou a hora de a gente explicar para vocês com o nosso grande amigo, parceiro, professor super competente, o nosso professor titular de redação aqui da Lá Concursos, professor César Bodão. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, professor. Joia. Estamos aqui empenhados para que você possa ter o melhor resultado na redação desse concurso, que foi o concurso mais esperado dos últimos tempos, hein, professor? Com certeza. Você pega o concurso CFO, faz uns 4 anos que não tem CFO, né? E é um concurso que foi muito anunciado pelo governo. No passado, ele confirmou esse concurso, o edital era para ser em outubro, de outubro foi para dezembro não aconteceu, e saiu agora o edital, início de janeiro. E coincidentemente com as eleições ainda, mas é que acontece? Eu enxergo o seguinte, que o governo deu uma acelerada, uma encurtada no edital, prova quase no dia 20, pouco tempo, né? Então o aluno aí vai ter que montar uma estratégia vencedora, e dentro dessa estratégia vencedora, está aqui a prova de redação. Cara, se você não passar por essa prova, você não vai assumir o cargo, você vai ser eliminado do concurso. E para isso, nós aqui da Lá Concurso, redação, prova discursiva, CFO, Mato Grosso 2022, 3 redações, 3 rodadas corrigidas, conforme o edital, a gente vai comentar o edital aqui, e não só o edital, com foco na UFMT. O professor César Bodão aqui, ele é egresso da UFMT, ele estudou os últimos concursos da UFMT que cobrou prova discursiva e esse edital seguiu esse padrão. A gente vai comentar sobre esse padrão já. Quanto custa? Gente, super promoção da Lá Concurso. 3 redações corrigidas com feedback, mais videoaulas específicas por apenas 10 parcelas de R$15. É isso mesmo, 10 parcelas de R$15, ou seja, está acessível para todo mundo. A data da prova dia 20, temos um cronograma já, que eu vou apresentar para vocês. As inscrições vão até o dia 24, e claro, a banca é banca da UFMT. Vamos direto ao assunto, né, gente? Olha, edital publicado para vocês aqui, tá? Edital dia 5 de janeiro de 2022, é um grande concurso. Esse concurso aqui são, só me engano, 420 vagas, a gente vai falar sobre isso já, Bodão, né? E fazer um pequeno merchan para vocês. Para o concurso da CFO, do CFO para o curso de formação, nós temos 3 produtos. Primeiro, nós temos o curso online, né? Nosso curso online é apenas 10 parcelas de R$90. É um curso online com padrão de qualidade da LAC Concursos, né? Temos também o curso presencial. Nosso curso presencial, apenas 10 parcelas de R$160, né? E nós temos também o curso de prova discursiva de redação, 3 redações por apenas 10 parcelas de R$15. Não tem ninguém, tá? Ninguém que faz isso aqui com a qualidade e com essa profundidade, com essa organização que é Lá Concurso. Esperamos vocês, né? Falando do nosso curso de redação, o que a gente fez, né? A gente projetou, poxa, a prata da prova dia 20, né? O aluno tem que exercitar. Então, este curso nós temos 2 blocos, tá? Nós temos um bloco prático, que eu vou explicar agora para vocês, depois tem um bloco gravado, que a gente vai falar também sobre isso. Na prática, né, o professor César Bodão, ele é o coordenador, ele é o responsável pelas correções e pelo feedback. Então o que ele falou? Falou assim, Luiz, prazo curto, 3 rodadas. Então até o dia 21, então, o cara tem que fazer uma redação. Então ele vai lá no site, ele se matricula, ele vai baixar a folha, tá, de respostas, ele vai fazer à mão, tá? Vai tirar uma foto, vai mandar, vai encaminhar para a equipe do professor César Bodão. O professor César Bodão vai corrigir de acordo com o edital, de acordo com o padrão de cobrança da UFMT, vai dar um feedback. Do feedback, ele vai reescrever a redação dele, só que essa reescrever a redação fica para ele, e com isso ele tem um feedback. Aí ele vai para a segunda rodada. Na segunda rodada, mesma coisa, outro tema, e assim para o terceiro. O que acontece? Ele vai ter um desenvolvimento, não é isso, professor? Exatamente. E muito importante, entre uma redação e outra, você tem que ter a oportunidade de verificar o que você fez aqui, melhorar para você fazer a outra e não cometer os mesmos erros, os mesmos problemas que você teve na primeira. Não adianta você escrever todas as redações de uma vez e entregar no final. Isso aconteceu no Banco do Brasil. O que aconteceu no Banco do Brasil eram 6 rodadas, tá?
6 rodadas. Então o cara chegou e falou o seguinte, pô, olha, eu vou pegar a última semana e vou me dedicar às redações. Ele foi lá, baixou os 6 temas, fez e mandou. E corrige, só que não adianta. Você precisa melhorar, isso é científico, gente, isso é científico. Você precisa melhorar a sua redação paulatinamente, com a reescritura. Você viu o problema, reescreveu, aquele problema que houve, a chance de você cometer de novo é menor. Problema de pontuação, porque você já vai saber o que aconteceu. Tá? Então, faz a primeira redação, nós temos 3 dias para corrigir a sua redação e te devolver. Você tem um feedback no conforto da sua casa e, como o professor falou, na folha oficial que nós temos de espelho de redação. E a própria redação que você vai receber, proposta, ela está no formato da UFMT, com os critérios da UFMT, todas elas para que você tenha uma familiaridade do o nosso objetivo foi o seguinte, é aproximar o máximo possível do dia da prova, tá? O máximo possível do dia da prova. Então esse aqui é o nosso objetivo, né, para a galera aí. E eu tenho certeza, cara, se você seguir as nossas orientações pedagógicas, esse seu temor, essa sua preocupação em relação aqui, a sua preocupação, tá, em relação às redações, cara, você não vai ter mais isso. Você vai andar... Você vai se preocupar com as outras questões de prova, né? Vamos lá, vamos caminhar aqui, então, né? Então nós temos aqui a redação, né? Então até aqui, a nota de corte 50%, né? Isso. Tá certo? 50%, né? 50% aqui é a nota de prova, né? Segundo ordem decrescente, pontuação obtida na prova objetiva, de acordo com a quantidade disponível na tabela a seguir. Aí vem a tabela. Olha a quantidade de redações que serão corrigidas no CFO. 400 redações, sendo 320 para ampla concorrência, 80 para pessoa preta ou parda, aí nós temos aqui para o sexo masculino e para o sexo feminino, 400 redações, ou seja, isso aqui é o número de vagas, né? Exato. Cara, bastante vaga. Bastante vaga. E aí tem um detalhe que é o seguinte, vamos supor que você tenha, desses 400 aí, 200 conseguiram a nota de corte. Esses 200 da nota de corte vão ter a redação corrigida. Se você foi, o último lá, fez, sei lá, 50 pontos, ou 52 pontos, o último, a nota de corte foi 52 pontos, e os 20 últimos fizeram 52 pontos, você empatou com ele. Empatou, mas todos os últimos vão ser, até o limite da nota de corte vai ser corrigido. Então é o seguinte, o cara chegou em 400, foi o último. Isso. O último fez, vamos lá, vamos colocar uma nota de corte mais baixa, que são 60, né? O cara acertou lá, vamos supor lá, Bodão, 47. Só que com ele tem 50 pessoas. Vamos ser coisa de 450 redações. Vai todo mundo, tá no digital aqui, né? Vamos lá, gente, olha só. Caso houver, exatamente isso, caso haver empate na última posição, né? Eu coloquei a carroça na frente dos burros, mas tá bom. Vamos lá, os candidatos não selecionados de acordo serão eliminados do concurso, né? Não fez 50%, né? 50%. A redação dos candidatos selecionados, a correção será publicada no endereço, ou seja, ali depois que você faz a redação, ela vai ficar lá na sua pasta, lá na sua conta do FMT, lá da banca examinadora, né? E vai pelo www.concursos.com. É onde ele vai fazer a inscrição, né? Exatamente. Tá, e até agora que a gente vai entrar aqui. Então, olha só, a redação, né? Então, o que acontece? A prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório será constituída de uma produção textual em língua portuguesa. Isso. Pronto. Não pode escrever em inglês, não pode escrever em espanhol, tá? Quer dizer que eu não posso colocar nada em espanhol, professor? Não. Se você vai fazer uma citação, de repente, de um livro, de uma jurisprudência, de alguma coisa em espanhol, você coloca entre aspas. Você não pode escrever a redação toda em espanhol, né? Vamos lá. O candidato, agora, olha só, antes de eu ler aqui, tradicionalmente, em concurso público, tá? No edital ele fala o seguinte, o tema proposto será o de um dos assuntos da disciplina Direito Processual Penal. Muitas pessoas vieram, professor, qual que vai ser a referência do tema? Não tem no edital. Não tem, essa é uma característica da UFMT, ela não dá um tema específico para você estudar. É ruim ou bom? Eu particularmente acho bom. Porque se você tem, por exemplo, direito... Vamos para a LDB. LDB, por exemplo. A LDB tem trocentos... O processo seletivo da SEDUC foi LDB. Tem 100 artigos. 100 artigos. São 100 assuntos. 100 vai cair um. É horrível isso. Tá? E quando o tema é mais aberto,
Você tem condição de fazer uma redação e o próprio corretor não está preocupado em escolher um elemento para poder, ele vai te ajudar ou ele vai corrigir a sua redação de maneira geral. Mas olha só, aí o aluno às vezes o candidato ele é meio sistemático, né? Puxa, e agora? Como é que eu vou saber, né, cara? Então, eu acho o seguinte, como não há uma indicação específica de uma matéria, de uma disciplina, cara, eu acredito tá, que o examinador deve pegar alguns assuntos vinculados à segurança pública. No caso aqui da CFO, deve ser alguma coisa vinculada à Polícia Militar. Polícia Militar, com certeza. Assunto de atualidades, né? Exato. Assuntos aí importantes da tropa. Por exemplo, eu vi uma matéria do Media News que falou o seguinte, efeitos do Covid na gloriosa Polícia Militar. 23 pessoas morreram. Código militar é uma coisa muito importante. Código militar, disciplina, coisas que o cara está estudando. Isso. Então, assim, eu acho que a temática vai seguir vai seguir mais uma. Então, você tem que ficar meio antenado o que acontece no mundo. E, claro, tudo que acontecer, Bodão, de referente aí, tanto a PJC quanto a Polícia Militar, a gente faz um podcast urgente e a gente passa para vocês. Nós vamos fazer isso. O aluno tem que ficar atento aos podcasts, às dicas, ao Instagram, principalmente. Seguir o Instagram da LAC, a gente está lá todo dia. Todo dia vai ter dica importante sobre isso. Agora vamos aqui começar a pensar uma redação. O candidato, diante de uma proposta de produção textual, deverá identificar o tema. Isso. Explique isso para nós. Veja bem, vamos supor que o tema seja drogas, né? Drogas. Vamos usar o mesmo tema do outro vídeo. Vamos supor que seja drogas ou qualquer outro tema. Então você tem lá vários textos, então eu peguei as últimas provas, olhei as últimas provas e a inspiração do nosso curso, inclusive o espelho, é da UFMT. Então tá lá, você vai ter 3 ou 4 textos. No primeiro vai falar da apreensão de drogas. No segundo vai falar sobre o tráfico nas fronteiras. O terceiro vai falar sobre o número de... Reabilitação. Reabilitação de drogados e tal. Então você já sabe que o tema é droga. E a partir disso vai ter uma indicação. Primeira dica, então o cara leu primeiro, então ele vai colocar 3 textos orientativos para vocês. 3 textos orientativos. No primeiro você vai ler texto ou mais, né? 3 ou mais. Curto, você vai do lado e escreve drogas. Droga, tema central, droga. O segundo, drogas e apreensão. Isso. O terceiro, drogas e consequências, entendeu? Efeito na sociedade. Pronto. Você sabe que a temática é droga. Então ele matou esse tema. Isso. Tema você matou. Então é o seguinte, se ele sair do tema, qual que é a nota dele? Saiu do tema, gente, é 0. Vou explicar. Sem nenhum erro de português. Não. Acertou o gênero. Não, acertou o gênero, acertou tudo, mas fugiu ao tema. É a mesma coisa, o cara pede te falar sobre droga, você fala sobre assalto a banco. Sem relacionar nada com a droga. É 0. Não tem como você corrigir, porque o tema foi prejudicado. Ou seja, toda a perspectiva de correção foi prejudicada. É um efeito... então, o primeiro passo é dentro da produção textual... não fugir ao tema. Você identificar o tema e depois não fugir ao tema, né? Não fugir ao tema, tá? Aí depois o gênero solicitado... Isso. Desenvolver a mobilidade... Aí depois tem os critérios aqui, né? Tudo isso será feito no nosso curso aqui... em aulas específicas, o que é gênero, o que é temática, clareza, coesão, coerência, tudo isso aí vai ter dado no nosso curso específico, tá? Além de correções de redação. Aí, ó, coerente, né? Textuais. Tem mais coisas aqui, vamos passar aqui, vamos lá, né? Olha que coisa interessante, ó. No horário reservado à prova, já incluído tempo destinado à transcrição do texto definitivo da redação para a folha de redação. Então qual é o tempo? 4 horas e meia. 4 horas e meia. Vamos 4 horas e meia. Quanto tempo você vai ter para fazer a redação? Nossa sugestão, 1 hora. 1 hora, então vamos lá. Em 1 hora você vai ter que ler os temas, ler os textos rapidinho. Não sei se você faz em 1 minuto, em 1 minuto e pouquinho, né? Você tem 45 minutos para fazer a produção com rascunho e tudo. E você terá 15 minutos para transcrever na prova da folha definitiva. Tá? 15 minutos de transcrição. Olha aí. Tá? Então, cara, você tem que ir com estratégia de prova, não tem jeito. Então aqui, ó. Sobram quanto? 3 horas. 3 horas e 30 minutos para você fazer 60 questões. Isso. Aí. E aí, professor, vem aquela pergunta. Não, vamos fazer aqui,
Desse aqui, Bodão, ele vai ter que fazer 15 minutos do gabarito, cara. 15 minutos do gabarito, exatamente. Não 3 tem horas jeito. e 15, então, para você resolver as questões. 3 horas e 15 minutos. Agora, vou fazer uma pergunta. Peraí, pergunta que não quer calar antes da sua Manda pergunta bala, é a seguinte. Dá tempo de fazer? Gente, se você levar em consideração, por exemplo, que Enem, você tem 90 questões e você faz em 4 horas e meia, com a redação, então é possível sim você fazer em 3 horas e 15 minutos. Agora a pergunta que não quer calar. Primeira pergunta, Bodão. Muita gente pergunta isso. Eu faço a redação no início ou no final? Tem uma regra básica sobre isso? No início, você faz a redação, faz a proposta, aquelas pessoas que não têm uma organização ou não têm uma ideia de organização do texto. Para não ter dificuldade, para não ter nenhum problema, ela não arrisca, ela faz no início. Ele fala que está com cabeça mais leve, não está cansado, não está fatigado. Eu prefiro fazer no final. Eu também. Por quê? Eu só faço no final. Porque esse tempo aqui, que eu considero suficiente, ou mais do que suficiente, para você fazer 60 questões... Tá? Vamos supor que você matou em 3 horas. Isso. Sobrou mais meia hora. Por exemplo, no Enem você leva 1 minuto, você tem em média 1 minuto e meio para você fazer cada questão. Aqui você vai ter muito mais. Se você fizer em 2 minutos, ainda sobra 1 hora. Mas esse tempo de 1 hora aqui, dá para fazer a redação, então, cara? dá para fazer a redação. É apertado, mas dá. Agora, você fazendo isso aqui primeiro, tá? Mas com critério, quer dizer, você não vai ficar 5 minutos numa redação. Você não, numa questão, desculpa. Se você não conseguiu fazer aquela passa para questão, frente. Passa para frente. Gente, é provado. O concurseiro sabe disso. Quem passa em concurso não é quem acerta tudo, é quem é regular na maioria das questões. E sabendo acertar as mais fáceis e as médias. As mais difíceis você pode errar. Se você acertar as mais difíceis, principalmente na UFMT, as mais difíceis e errar as mais fáceis, o concurso vai entender que você chutou. Então, é mais fácil você realizar as questões primeiro e sobra tempo, sobra mais tempo às vezes para você fazer a redação. Bacana. Então é o seguinte, orientação, eu recomendo fazer redação depois. Eu também. Tá? Depois você está mais fadigado, às vezes até o seguinte, né? Eu nem olho nem o tema da redação. Eu faço a questão, às vezes, o tema da redação está conectado com algum assunto da prova, cara. Isso também. Entendeu? Você liga os pontos, Ou cara. seja, você já está com... Você já leu tanto texto sobre questões que já tem mais informação para você fazer a redação no final do que se você fizer no início, entendeu? Aí você fez a redação e falou, puta, eu fiz a redação, tem um negócio aqui que eu podia colocar, mas... E não coloquei. Outra coisa. Então essa redação é o seguinte, nota 0 a 10. 0 a 10. Naqueles 4 itens. 4 itens. 1.2, 2 e 5. Isso. Né? Ok, né? Uma coisa que eu quero falar, uma coisa aqui, que não está no texto aqui, que já recebi muitas perguntas. Então, primeiro é em relação ao tema. Ele já explicou que é padrão da FMT, não definir uma área, mas coisas abertas. Segundo, quantidade de linhas mínimas e máximas. Também não está no edital. Não está no edital. Mas, observando as últimas redações que nós tivemos, a UFMT coloca 30 linhas. É o padrão de redação no geral. Às vezes tem redação que coloca 40 Isso linhas. É antigo, né, mano? É antigo. Desde a nossa época lá Então, da UFMT, 30 linhas. Mas você... professor, mas nessa redação eles colocaram 35. Que bom. 35 dá para você, tá? Fazer tranquilamente a sua redação, tá? Então, uma dica é não faça uma redação com menos de 20 linhas. Porque um dos itens que nós vamos ver aqui é a qualidade da sua argumentação, a qualidade do seu texto, tá? Então falamos o que? Da quantidade de linhas, falamos do tema, agora a gente vai falar dos critérios, né? Então Exatamente. 14.11.9 ele fala dos critérios, ele tem 4 linhas. Linha A, 1 ponto, né? Ó, Habilidade item 1 ponto. Ele fala do quê? Gênero discursivo. Gênero textual. O gênero discursivo é aquele que você vai fazer uma redação colocando o seu ponto de vista, discutindo sobre a questão. E não fazendo, por exemplo, um poema, tá? Se você fizer um poema, aí tudo bem, vamos lá, eu não fugi ao tema, fugir ao tema é 0, a gente já viu, mas eu, ao invés de fazer uma redação discursiva, eu fiz um poema, tá? Ou eu fiz um poema junto com uma abordagem lá, tá? Eu vou tirar 0? Não. Você vai perder 1 ponto. Olha que coisa maravilhosa isso aí. Tem redação que se você fugir ao gênero, você perde. Dançou. Tira 0, dançou. Essa não. Fugiu ao gênero discursivo, não fez. Então, você vai perder 1 ponto, desde que o tema
seja preservado. Aí é o seguinte, gente, pode ficar tranquilo, que o custo de redação nosso, que está incluso 10 parcelas de R$15, tem duas partes, né? Sua certeza, 10 parcelas de R$15? 10 de R$15, aqui é lá que é assim. Eu achei que o senhor tinha ficado doido. Tinha ficado doido porque... Não, a gente tem nossa função social aí, né? Então, olha só, presta atenção aqui, gente. Essa aqui é a parte prática, só que tem a parte teórica. Então, o professor César, ele vai gravar 3 aulas, tá? 3 aulas teóricas, vai ser gravado aqui nesse estúdio, que ele vai falar de quê? O que é tal do gênero discursivo. Exatamente. Ele vai ter uma aula para falar sobre coesão, uma aula de coerência. O que mais você vai ter nas aulas teóricas? Alguns elementos da parte gramatical são importantes, que são as conjunções, os elementos coesivos, tudo isso aí vai ser na nossa aula. Aula importantíssimo para a resolução da prova de redação. Além de nós corrigirmos também algumas redações. E vamos corrigir 2, 3 redações, ok? 2, 3 redações de alunos, né? Daqui da lá concurso, a gente vai preencher isso aqui. E aí o que acontece? Para quê? Para você ter um feedback. Às vezes você lê, mas o vídeo tem muito impacto. Né? O pessoal quando vê um vídeo, olha, esse risca aqui. Não, né? e tem outro detalhe. Nós vamos observar cada item desse aqui. Ó. Aqui esse problema aqui está na habilidade 1, que é o gênero. Esse aqui está na habilidade 2. Tá? Eu tenho clareza que 99% das pessoas não vão errar a habilidade 1. A habilidade 1 foi dada, foi fácil, hein? Isso aí é muito... tem que saber. Agora é o seguinte, tem que ter humildade. Infelizmente, Bodão, nosso ensino aqui, existe uma falha estrutural no sistema de ensino, que as pessoas saem do ensino médio, cara, com uma dificuldade gigantesca. Não todas, né? Não todas, mas muita gente que sai com uma dificuldade gigantesca de produzir um texto. Mas o que nós percebemos com os alunos que mandam o texto para a gente, professor? Isso a gente percebe sempre. O aluno pode ter problemas mas esses problemas são fáceis de resolver. Tá? O aluno sabe do conteúdo, mas o seu texto está desorganizado. Nós fazemos com que o texto do cidadão fique organizado, para que minimamente ele tenha condição de ser competitivo aí na prova de redação. Item 2. Domínio da língua escrita padrão. Parte de gramática. Parte de regência, parte de concordância, tá? A parte de regência, concordância verbal, verbo, tá? E tem um negócio que é impressionante, toda a redação tem. Muitas pessoas não sabem separar a sílaba no final aqui. Então vai escrever, por exemplo, passo, ela coloca pá, SSO lá, né? Fica dois olhos. Uma coisa que é da última organização da ortografia, da última revisão, que é assim, se você tem uma palavra com hífen, e o hífen está aqui, você tem que colocar o hífen aqui, e aí, por exemplo, dá C. Aí você coloca o dá, tracinho aqui, e repete o hífen lá. 2 hífens. 2 hífens, para depois colocar o S de novo. Isso é da norma culta. Você precisa saber isso aí, tá? E separar a sílaba. Dígrafo não se pode colocar na mesma sílaba. Você tem que separar. Quer dizer, nem todos, né? Mas os SS, RR, SC, SC. O que eu vejo com esses erros de língua portuguesa? Ele traz consigo esses erros. Sim. Ele pronuncia isso, ele escreve isso. Então o que acontece? Quando ele treina, ele coloca no papel, é um feedback que ele tem, puxa, eu estou fazendo negócio errado. É até um desenvolvimento pessoal, cara. E você sabe, professor, que hoje em dia a psicologia moderna de educação diz o seguinte: você não aprende o que você já sabe. Você só aprende quando você erra. Se você errar, você aprende. Você não pode errar na prova. Mas aqui você precisa errar para você verificar que você errou, ativar os seus mecanismos de aprendizagem e não cometer mais aquele erro. Para isso, você precisa reescrever a sua redação com os feedbacks que nós passamos. Professor, sobre esse item 2, várias pessoas já me abordaram. Ó, tudo bem, 2 pontos aqui de língua portuguesa, todos os concursos têm isso. É tradicional isso, né? Vou dar exemplo do Banco do Brasil. Então, língua portuguesa eram 2 pontos. Só que lá o examinador deixou bem claro o seguinte: cada erro localizado, o cara já saía com 2 pontos. Tinha um valor. Então o cara foi lá, um erro de separação de sílabas, né? 0,1. Certo? Então se ele teve 9, ele perdeu 0,9, então ele teve 1,1. Exato. E aqui não fala, professor. Não, aqui não fala. E aqui tem mais um detalhe, que no final aqui ele coloca assim: a pontuação nesta habilidade decorrerá da autonomia do produtor na utilização da norma escrita padrão em relação ao não comprometimento da qualidade geral do seu texto. Ó, eu fui lá e tive um erro de regência, que é um erro comum em redação.
né? Regência é quando você tem uma palavra que necessita de uma outra e essa relação entre elas fica prejudicada. Está faltando uma preposição ou coloca uma preposição que não tem, tá? Vou dar um exemplo do verbo vamos assistir. Vamos pegar um outro aqui. Aquele ao encontro e de encontro. Isso. Então o cara colocou lá, ele queria ao encontro, junto. Isso. Aí ele colocou um de encontro. E aí? Tá? E aí, só que no geral, o cara Entendeu que de encontro não seria no sentido contrário, seria mas no mesmo sentido. ao lado. Ele errou. Ele vai perder os 2 pontos? Aqui não está dizendo isso. Aqui está dizendo, não comprometeu o seu texto, a coesão, a coerência, a clareza. Ou seja, se o examinador pode entender... perder até 2 pontos. Então ele falou, não entendemos aqui, foi quando, não vamos tirar 2. Ele errou. Vamos tirar 0,2. Agora, vamos colocar o seguinte. Vamos supor que ele tem aí, vamos supor aí... o texto dele 30 linhas, né? Ele teve 15 erros, Nossa. né? Mas assim, erros boçais. Tipo, assim, de acentozinho, entendeu? De uma letra maiúscula. Então. Mas só que é o seguinte, ele teve 15 errozinhos boçais, né? Mas não comprometeu o texto, e aí? Sim, mas cada errinho que você vai tendo, você vai perdendo um percentual da sua pontuação. Mas aqui E não aí, está claro isso. Não está, mas está dizendo aqui. Se tem a pontuação que você vai perder, na minha cabeça, eu como corretor de texto. Você não vai dar 0 para ele, vai? Não vai dar 0, mas ele vai perdendo, e são pontinhos bestas que você perde. Por exemplo, separar sujeito e predicado pela vírgula, que é um erro grosseiro. Você vai perder uma pontuação desnecessária. E quando você comete esse tipo de erro, isso pelas correções a gente percebe. Você começa esse erro lá em cima, você vai cometendo outro, e aí você vai perdendo pontinhos desnecessários. Aí já é sistemático, né? Uma boa redação pode ter sua pontuação prejudicada por causa disso. Se você não tem domínio da língua portuguesa, gente, calma. O primeiro é 1 ponto, fácil, tranquilo. O segundo, 2 pontos. A nota de corte aqui é 50%, você tem que tirar 5. Então não está perdido ainda. Não, calma, não está né? perdido. Vamos ver outro item aqui. Cada erro que você vai cometer, a gente vai indicar, você não vai cometer de novo. Esse item aqui, eu vou fazer uma introdução aqui, chama-se coesão e coerência. 2 pontos. Cara, no curso teórico do professor César, ele vai trazer para vocês uma lista de elementos de coesão. Fala um elemento de coesão comum. São as conjunções subordinativas, pronomes relativos, são as preposições, que, tá? É o que, o quando, o cujo, o onde, o aonde, que as pessoas erram. Para você fazer a conexão. Então, o que acontece? Ele vai ter uma aula de coesão e coerência. E, além disso, vamos corrigir 2 ou 3 redações aqui. Para mostrar. Com exemplo. Você tem que ir para a prova, cara, na cabeça, dos principais elementos de coesão que vão facilitar a sua vida. Você vai estar estudando 2 coisas. Uma coisa que vai cair na sua prova. Como é que eu sei que vai cair? Porque se você for pegar, eu estudei as últimas provas da UFMT. As últimas provas, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. Todas as provas tem um negócio que caiu em todas as provas, tá? E não vai ser agora que não vai cair. Que são as conjunções, são os elementos coesivos, os articuladores, né? Então, por exemplo, você estudando as articulações, fazendo a prova da UFMT, corrigindo as provas que nós vamos fazer... Exemplo de articuladores. Por exemplo, você diz assim, ó, corri, tomei café. Por que tem a ver correr com tomar café? Você coloca corri, vírgula, tomei café. Dentro dele não tem nenhuma ligação lógica que diz o que tem a ver correr com tomar café. É como se fossem 2 coisas separadas, isso, né? Agora, mas é um texto só. Como é que eu vou estabelecer a ligação lógica, né, para esses 2 elementos? Eu coloco assim, corri, vírgula, logo após tomei café. Pronto. Tá? Pronto. Esse logo após é um elemento de coesão. Isso aí tem que ficar claro. Então você tem que colocar na sua cabeça, eu estou escrevendo para quem? Estou escrevendo para alguém que vai ler e tem que entender com clareza o que eu escrevi. Para isso eu tenho que deixar muito bem escrito, com todos os elementos, com todas as ligações, para que a pessoa possa entender. Senão, ela não entende. E eu caio nesse item aqui, que é coesão e coerência. Tá? Olha, esse item é o seguinte, gente. Olha, eu já trago aqui de um aluno que precisa de conhecimento, Bodão. Se o cara assistiu a aula, prestou atenção, fez as anotações, sabe disso, né? Então ele vai para a prova treinado já. Já Ele vai para a prova treinado. sabendo o que ele vai fazer. Semana que vem, as aulas já estarão disponíveis. Segunda-feira de manhã nós já estaremos aqui. Né? Vai gravar 3, 4 aulas aí, a quantidade de aulas que for necessária, você pode gravar. O senhor falou 3, mas pode ser mais. Pode. Tá?
E aí, se tiver insight, aqui a gente vai fazer uma melhor preparação. Aí é o seguinte, cara. Aqui, ó, você consegue ter uma boa parte dos pontos. Técnica. Tá? Cara, você tem que montar a estratégia. Montou a estratégia. Eu falo para você que eu sempre fui bom de matemática e nunca gostei da língua portuguesa. Quando você não gosta de alguma coisa, você já se bloqueia. Normalmente é assim. É assim. Aí eu falei, cara, o que acontece? Eu vou ter que fazer o que eu sei, planejamento. Aí quando, por exemplo, eu nunca fui eliminado, no concurso que eu passei, Bodão, para o gestor, que fui segundo colocado, tirei 9 na redação. Nossa. Tudo bem que foi um tema que eu conhecia, que era a lei de responsabilidade fiscal, mas mesmo conhecendo o tema, o cara não consegue desenvolver. Não basta saber o tema. Você tem que fazer a coesão, aí eu coloquei a introdução, coloquei o desenvolvimento, coloquei a conclusão. Assim que você tem que fazer. Gente, fez as 3 redações, assistiu às aulas, você vai sair muito bem e você não vai ser eliminado. E com certeza aí queremos ser convidados aí para o churrasco de posse, hein, Madame? Ou aqueles feedbacks que tem quando a pessoa passa, com milhares. Sim, com certeza. A pessoa passa, a pessoa lá do Pará, lá do Maranhão, lá que concurso, manda uma mensagem dizendo, olha, eu passei porque eu estudei, vocês me deram, nossa, ganhamos o dia. Agora metade da prova, vale 5. Metade da prova. Concorda com isso? Isso aqui tem que ser 5? Eu acho muito, né? Mas... É a regra. É a regra. Consistência argumentativa. Gente, o que é consistência argumentativa? Eles já colocam isso aqui em função de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. É muita notícia falsa, muita notícia que não pode ser comprovada, muito item que as pessoas falam, mas não comprovam, muito blá blá blá. Muita coisa da cabeça dele, que ele tem uma convicção pessoal dele, entendeu? Então, o que você tem que fazer? Você tem que colocar argumento que possam ser comprovados, palpáveis, que existem. Se você puder colocar, como o professor falou, colocar um item que seja um item, por exemplo, uma lei, uma citação. Nosso exemplo, Bodão, droga. Então isso. Tá lá, então, você está na hora da prova. Então você tem lá 3 textozinhos, você identificou que a temática que ele quer cobrar de você é drogas. Já ganhou ponto. Isso. Já ganhou ponto nisso aí. Aí o seguinte, temos uma lei chamada Lei Antidrogas. Aí tá lá, apreensão. Apreensão tem tudo a ver, Bodão, com a lei antidrogas. Então o cara vai falar, segundo a lei, número tal, que trata do assunto, previu essa situação. Mesmo antes da aprovação da lei tal, antidrogas, a polícia já cumpriu. Ganhou ponto de argumentação. Nossa, ganhou ponto de argumentação, vai lá em cima. Como é que funciona a cabeça do examinador quando ele vê isso, Bodão? Exato. Tem 2 coisas que você precisa saber. Primeiro, a organização do seu texto, a organização da folha, e depois a argumentação, consistência argumentativa. Quando o cara lê uma coisa dessa, ele percebe que o cara tem consistência, tem fundamento, o que ele está falando, tá? Ótimo. Agora, qualquer coisa polêmica, vamos supor que caia a liberação das drogas. Isso. Certo? O tema seja a liberação das drogas. Não, vamos simplificar assim, olha só. O cara identificou o tema, isso, que é droga. Beleza. Aí ele fala, liberação da droga. Tem a ver com droga? Tem a ver com droga. Aí o cara fala o seguinte, entendeu? É muito polêmico. Tem cara que é a favor, tem gente que é ruim. Aí o examinador totalmente xiita contra isso. Isso, ou a favor. Vamos colocar o que ele é contra e o cara lá no texto dele, ele coloca defende. E aí, Bodão? Tem uma teoria, gente, que chama teoria do corretor neutro. Não existe corretor neutro. Por mais que a minha argumentação a favor das drogas seja muito boa, que eu diga que a droga a maconha usada para efeitos medicinais, que ela é usada de forma recreativa e que não causa isso, não causa aquilo, que o cigarro é pior, que não sei o quê. O meu corretor sendo contra, tendo uma perspectiva contra, a sua redação, ela não vai ser plenamente suficiente. Ela vai ter uma nota, mas ela podia ter melhor. Nessas situações, você tem que usar uma estratégia que é a estratégia da discussão. Você pode colocar argumentos favoráveis, argumentos contrários e fazer uma discussão desses argumentos, tá? E usar mesmo uma estratégia que é uma estratégia para você discutir a questão. Isso é feito quando você fala de aborto, isso é feito quando você fala de feminismo, isso é feito quando você fala sobre política, tá? Sobre direita e esquerda, e tudo isso aí, tá? Seja inteligente para fazer a prova. Tudo isso a gente fala quando nós vamos falar sobre o tema nas nossas aulas teóricas, né, professor? Bodão,
não sei se a gente comentou nesse vídeo ou foi no outro vídeo, é o seguinte, o examinador é uma pessoa. Sim. A primeira impressão fica, o cara pega lá, sim. Cara, o cara é uma letra bonitinha, Entendi. quadradinha. Vamos falar de letra. Existe a obrigação de ser cursiva, ser de forma, como é que é esse negócio? Posso misturar as duas? Eu quero perguntar um negócio para o senhor. Pode O mandar senhor bala. acha a sua letra bonita? Eu acho. A minha eu acho feia. Eu acho feia. Escreve aí. Mas eu sou professor. Não, professor. Eu sou professor. O que acontece? Ó, Luiz Antônio, vai lá. Ó, o professor. Tá, eu escrevi isso aqui, certo? Se eu for escrever lá, na minha transcrição da folha definitiva, opa, ó, Deu uma caprichada aí, Bodão. tá, entendeu? Olha a diferença. Olha a diferença. Isso aqui, ó, não é lindo, mas é legível, tá? Outra coisa, eu dei o espaço, tem gente que nem dá esse espaço, não dá o espaço do parágrafo. Ele começa no início da folha, você já perdeu o ponto. Ah, não, eu dei espaço pro parágrafo, né? Que tamanho que é o espaço, Bodão? O espaço tem que ser no máximo de 2 dedos, tá? O máximo de 2 dedos aqui, ou 1 dedo e meio. Então você marca aqui, ó, dei o espaço aqui, não tem um padrão para isso, né? Aí eu escrevi, o professor. Tá, eu coloquei aqui, o professor. Aí o cara escreve bem aqui, o aluno, ó. Aí vai começar outro parágrafo, eu coloco aqui, ó. O aluno. Já não tá alinhadinho, Olha, cara. Tá, professor, não é bobagem, não é bobagem, gente. Não é bobagem. Vai para mim, olha só. Eu sou corretor de prova de redação. Eu faço prova de redação, faço prova de língua portuguesa para concurso, faço prova de conhecimento para professor de língua portuguesa e eu corrijo redação. Quando você pega uma redação em que a letra é legível, ela está bem organizada, a letra foi até no final, psicologicamente você já olha e está intrínseco à sua cabeça. Você fala assim, esse aqui vai dar jogo. Vai ser do bom. Isso aqui vai dar. Ou seja, você sai da defensiva, cara. Você sai agora, você pega uma redação. Toda estourada, toda torta. Decifrando. Não vai decifrar. Eu sou examinador. Cara, o que tá escrito? Não perde tempo. Eu tenho 300 redações para corrigir. Não, o cara colocou uma palavra lá, você não entendeu a letra dele. O que você faz? Já é um erro de português? É um erro. É um erro de clareza. Clareza. É um erro do primeiro item, do segundo item. Tá? Coesão, coerência, clareza. É o terceiro item que é coesão. Terceiro item. Você vai perder ponto na coesão e vai perder ponto no português também. Porque não dá para entender. Você vai perder ponto. E no outro, no quarto também. Nesse aqui, ué. Coerência. Consistência argumentativa. Porque não vai dar para entender o que você escreveu. Faltou uma palavra. Então veja. No seu rascunho não tem problema. Você que vai ler não tem problema. Mas passou para a folha definitiva, e não importa se é letra maiúscula, letra de forma ou letra cursiva, tá? Ou a mistura dos dois, desde que você respeite letra maiúscula, letra minúscula, você não vai ser eliminado porque você misturou as letras, ou que você fez letra de forma, ok? Deixa eu falar você mais um pouquinho, Bodão. Título, é obrigado? Não é obrigado o título, isso faz tempo já. Tá? Quando você coloca o título, você perde algumas linhas importantes que você poderia usar. E você fica amarrado também, né? Você fica, tá? É complicado, não precisa colocar. Mas se você colocar, também não tem nenhum problema. Não tem nada no edital que fale sobre isso. Que proíba também, né? Então você pode, né? Nada. Poxa, que aulão, hein, cara? É. Ô, louco, vamos terminar aqui o edital aqui. Folha de redação expressamente proibida, identificação. Identificação, isso aí todo mundo sabe, não pode colocar nome, não pode colocar nada, né? Não pode escrever oi, mamãe, né? Nada, né? Desenhar joinha, nada disso. Até porque é o seguinte, né? Porque o examinador, vamos supor que é parente do cara. Né? Ele combinou. Não, aí eu vou colocar uma florzinha na linha 30. Isso. Pronto! O cara viu lá uma florzinha na linha 30, já é o quê? Uma identificação. Não pode. Não pode. Tá aqui, ó. Zero. Tá? Zero, né? Às vezes, não é, até, né, Bodão, não é o cara que quer fraudar o concurso, o cara é ingênuo. Não é concurseiro. Ingênuo. Pô, eu sempre faço esse meu texto e coloco uma frasezinha. Eu costumo dizer o seguinte, quando você investe uma grana numa preparação, é um investimento. Quando você não investe mais, você investiu uma vez e não investiu mais, você perdeu dinheiro. O investimento ele tem que ser contínuo. Todo mundo passa em concurso, desde que estude, desde que tenha a orientação. É até passar. Até passar.
Entendeu? Recurso. Cabe Bom, recurso? Cabe recurso. E com detalhe, professor. Todos os recursos em língua portuguesa você pode chamar aqui a nossa equipe que nós vamos. Pode Desde chamar. que seja Desde aluno que seja matriculado aluno da matriculado. LAC. Isso é a primeira coisa que nós olhamos. É aluno matriculado? É. Então nós vamos fazer o recurso para você. Olhamos primeiro para ver se tem realmente possibilidade de recurso, tá? E redação sempre tem. Aí nós formulamos o recurso, mandamos para você. Podão, deixa eu falar uma coisa para você. Inclusive uma amiga nossa em comum, né? No concurso da SEDUC 2017, estudou com a gente aqui, foi aprovada. Ela não foi tão feliz na prova de redação, mas ela ficou pertinho. Estava triste. Não é a prova de redação, a professora. Né? Professora. Não. Foi o seguinte, na primeira prova, o que aconteceu? Que a gente fala assim, tem um lema que é o seguinte, quem morre na véspera é peru. Né? Então assim, na prova, a prova geral, ela tinha que fazer 50 pontos. Ela fez 49 ou 48. Chegou triste, falou, não passei. Eu falei, não, gente. Falei exatamente para ela. Eu falei, professora, quem morre na véspera é peru. Vamos ver um item. Entramos lá, tinha uma questão que ela achou que tinha que entrar com recurso. Ela fez o recurso, nós fizemos lá. Ela enviou. E 2 pontos daquela prova foram, 2 itens foram alterados. E ela conseguiu entrar, ela entrou no limite, com 50 pontos. Só que na segunda parte... Ela arrebentou. Arrebentou na prova. De 3 itens, ela tirou 10 em 2. Então, galera, olha só. Passou em terceiro compromisso lugar. LAC. Tá? Você vai fazer o nosso curso de redação. Se ter necessidade de interpor algum recurso, o professor Bodão aqui já se colocou à disposição para você. Entre em contato conosco. Aluno matriculado. Aluno matriculado. Tá? Aluno matriculado. Tá? O exemplo foi o curso de sargento. Sim. O curso de sargento nós tivemos muito aprovados, mas muitos. E vários deles depois mandaram um recado para a gente, ó, professor, se não fosse aquele recurso que o senhor fez lá, foram 3 itens que foram eliminados. Se não fossem aqueles 3 itens, a gente não tinha passado. Tá? Então é muito importante. E o concurso é uma vida, né? É uma vida, o cara não pode... É a oportunidade da sua vida, sequência, de você estar bem na sua vida. Cara, que aulão, hein, meu? Aqui não foi vender um curso, né? Ó, tudo isso por 10 e 15 reais, cara. Tem coisa de pai para filho, né? Cara, olha, é bacana aí. O apelido dele é paizão dos concursantes. Bodão, muito obrigado aí pela participação especial. Obrigado, professor, estamos juntos. E ó, nós esperamos você, esperamos o seu feedback depois que você passar aqui conosco, que é mais importante pra gente. A gente fica muito feliz quando você fala, professor, passei no concurso, estou aprovado e vamos celebrar. Um abraço para vocês. Abração, pessoal. Fique com Deus.